de saúde. E vou estar aqui com vocês, construindo e desenvolvendo as tecnologias territoriais, que é parte do apoio da TIOS para o enfrentamento da pandemia, tá? Em nível municipal. Tudo bem? Então vamos lá. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a marcar ponto no QGIS. Na passada, a gente aprendeu a marcar o ponto no MyMaps, agora a gente vai aprender a marcar no QGIS. Só que para marcar o ponto no QGIS, a gente pode fazer de duas formas. A primeira é ter na coordenada, tá bom? Que isso vai ser numa aula futura. E agora a gente vai marcar o ponto do zero, sem coordenada, somente com o endereço, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão abrir o QGIS, tá bom? E aí, com o QGIS aberto, antes da gente começar a marcar o ponto, a gente vai adicionar uma camada que pode ser a do Google ou pode ser do OpenStreetMap, tá bom? Porque a do Google é mais atualizada na questão de endereço, então fica mais fácil para a gente referenciar, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte é vocês virem aqui nesse ícone, tá bom? E aí nessa parte desse ícone vem em navegador, e aí procure essa opção aqui, ó, XYZ Tiles. O que é? Que é para vocês colocarem aquele mapa do Google ou do OpenStreetMap aqui no QGIS, tá bom? E aí, ó, a gente tem que colocar esses links que vocês estão vendo aí, do Google Street, tá bom? Então vocês colam, copiam, vou ensinar aqui para vocês. Então vai todos esses links ou aqui na descrição do YouTube, ou vai algum link para vocês baixarem esses links, tá bom? Para vocês colocarem. Então como é que a gente faz isso? Primeiramente a gente vem aqui, ó, no XY Tiles, tá? Com o botão direito do mouse, a gente vem em nova conexão. Tá? A partir de nova conexão, vocês coloquem um nome que mais fique organizado. Aqui eu vou botar assim, ó, Google, tá? O Google, Rua 1, porque eu já tenho, aí para não dar conflito, tá bom? E aqui, ó, no URL, o que eu vou colocar? Vou colocar esse link aqui, então eu vou copiar e colar, tá bom? E aí eu, Ctrl V, venho aqui, ok. Olha aí, ó, a partir do momento que eu colar e copiar, eu só venho aqui nessa setinha, e aí, ó, ele vai estar aqui, ó, Google, Rua 1. E aí, para me adicionar, é só clicar 2 vezes. E aí, ó, vai estar aqui o Google, na sua tela do seu QGIS. Então, aqui você vai poder ter endereços, e aí fica mais fácil para referenciar o ponto, tá? Todas as conexões que estão ali, vocês podem fazer dessa mesma forma, tá bom? Mas aqui, para ser rápido, eu vou somente adicionar essa, tá? E agora, como é que eu crio o ponto? Vamos lá, como é que você cria o ponto? Então, você vem em camada, tá bom? Criar nova camada. Então você vê aqui, ó, nova camada Shapefile. É importante esse Shapefile, porque com a camada Shapefile é possível que a gente organize, faça qualquer tipo de modificação. Com a camada em KML ou em outro tipo, a gente não vai poder fazer isso. Então é sempre bom trabalhar em Shapefile, que é um formato seguro, tá bom? E pode aceitar em qualquer outro software de SIG, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, nova camada. A gente tem que dar um nome a ela. Então a gente sempre vem nos 3 pontinhos, tá? E aí vocês procurem, no caso, uma pasta, tá bom? Eu vou botar aqui na minha área de trabalho, tá bom? Exibir novo. Então eu vou criar uma pasta, então eu vou botar aqui, ó, aula 1, para ficar mais fácil. Eu vou colocar nessa pasta e vou dar o nome do arquivo. Sempre tentem colocar nomes que vocês vão se lembrar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui que é casos de Covid, tá? Vou botar aqui Covid, tá? 1 do 12, não sei, pra gente saber a ordem. Então, Covid-12 é a minha camada, então vem salvar. Se vocês não salvarem, vai criar uma camada temporária. E aqui a gente não quer isso. Por quê? Porque a camada temporária, se você fechar o QGIS, ela vai sumir, imagine, some. Aí não vale. Né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, no caso, a gente tem que selecionar a geometria. Então, qual que é a geometria que a gente está trabalhando? O ponto, tá bom? E aqui a gente vai colocar, no caso, o CRC, que é o Sistema de Referência de Coordenadas. Como eu estou em Brasília, eu vou usar em UTM, tá? Por quê? Porque em UTM tem como a gente, por exemplo, calcular a distância em metros. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando no município de vocês, no bairro de vocês, escolham certamente a zona UTM. Aqui de Brasília é 23S, tá? Então, eu venho aqui, depois que eu coloquei o CRC, e aqui que tá o tchan. Aqui, antes de você chegar aqui no ponto, você tem que pensar todas as variáveis que você quer que tenha nessa sua análise. Então, com o ponto é possível a gente fazer mapa de calor, é possível a gente ver a distância comum entre os pontos. Então, tudo isso tem que estar borbulhando na cabeça de vocês. Então, antes de estar aqui, temos que organizar a base. Então, o que pode ter numa base? Então, aqui, ó, o ID, que é o número identificador. Então, aqui, ó, no ID pode ser o quê? O número do Sinan e o número da sua base de dados. Por quê? Porque se você tiver o código do Sinan, você... Na sua base de dados que você está preenchendo da Covid, no momento que vocês fizerem o join, que é a junção, então vocês vão poder conectar a base de dados com um ponto. Então, vou fazer uma ligação, tá bom? Então, aqui eu vou botar o ID, já está criado aqui, vou colocar o nome, que aqui, ao nível de município, vocês podem trabalhar com o nome, tá? Então, vou adicionar o nome,
E aqui, ó, nos dados de texto. E aqui que tá. O que significa isso aqui no tipo? É o dado que você está preenchendo. Se é dado de texto, então vai ter que ser dado de texto. Se é dado de número, vai ter que ser número. Se o número é inteiro ou decimal, tem que colocar, tá bom? Então aqui no dado de texto. O que é esse comprimento? O comprimento é a quantidade de caracteres que você vai poder preencher. Então preste bastante atenção nisso aqui. Para nome, qualquer coisa que envolva texto, é sempre bom colocar valores altos. Por quê? Porque se a gente não colocar valores altos, a gente pode estar escrevendo e acabar o nome. E aí? Vai ter que gerar uma nova coluna. Então é sempre bom colocar. Então vamos trabalhar com 100, tá bom? No momento que eu coloquei isso, eu venho aqui adicionar. Beleza? Então agora vamos supor aqui que a gente quer adicionar a quantidade de casos para o bairro. Então a gente vem aqui, ó, casos, cria a coluna casos, tá bom? E aqui no local do número, a gente bota número inteiro. Por quê? Não existe 0,5 casos. Existe 1 caso, 2 casos, 3 casos. Então a gente vem aqui, ó, o número do comprimento da mesma forma. São sempre caracteres, tá? Então aqui eu vou colocar 10 e adicionar. A partir do momento que eu estruturar tudo isso aqui, colocar as variáveis que eu quero, eu venho aqui em OK. Criei essa camada, só que ela está vazia. Então aqui, ó, Covid-12. Então eu venho aqui nela e coloco ela em edição, que é esse lápis aqui. Agora o céu é o limite. Por quê? Porque aqui a gente vai poder adicionar os pontos. Então vamos lá, como é que adiciona? Tem que estar sempre em edição. Então eu venho aqui, ó, em adicionar ponto, e aí eu procuro o endereço. Então aqui, como a gente está fazendo isso aqui aleatório, o ponto que eu coloco aqui não é o caso. Eu não sei se tem caso aqui, o ponto que eu vou colocar. É somente um exemplo, tá bom? Então bem aqui, ó. Então vamos lá, vamos supor que aqui, ó, na estação do metrô tem um caso. Então eu venho com o botão esquerdo e clico. E aí, a partir do momento que eu clico, eu tenho que preencher essas variáveis. Então vamos lá, qual o ID? Vamos supor que o ID do dado que está vindo lá para mim, do CIVEP Grip, enfim, do Sinan, seja 2324. Pronto, esse aqui é o dado. Então, eu vou conseguir juntar a tabela que está lá, que está vindo para mim, com esse shape. Então, aqui o nome. Vamos botar aqui Alessandro, que é o meu nome, tá? Alessandro, ó. Alessandro Igor. Como eu coloquei 100, eu não tenho problema aqui se faltar. Quantidade de casos que tem aqui no bairro Alessandro Igor, tá? Aqui no caso do bairro não, no caso do ponto. São 12 casos, tá? E aí o ponto tá criado. Cadê o ponto? Tá aqui o ponto, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou surgindo. Então aqui, ó, por exemplo, 23, 25. Vamos supor que agora eu quero marcar uma casa, tá? Então nessa casa aqui, qual que é o nome da pessoa que cuida da casa? Vamos lá, Josefina. Então Josefina. Então eu venho aqui, quantidade de casos que tem na Josefina. 34. Teve 34 casos na casa da Josefina. Então aqui o OK. Então é dessa forma que a gente vem criando ponto. Eu posso criar mais pontos. Então aqui, sempre tendo algum código identificador que permita você, pode fazer a junção, ou você pode fazer, ó, por exemplo, o código 1414. Que código 1414? Eu vou lá olhar na minha base do Sinan. Ó, o código 1414 é do Superman. Então, vou lá, coloco o nome. Então aqui o nome, vou colocar o nome qualquer agora. Quantidade de casos no nome. Então eu vou botar 34. E assim por diante. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente pode ir criando ponto, tá bom? No momento em que eu tiver todos os meus pontos salvo, eu venho aqui, ó, nesse disquete, salvar a edição da camada, tá bom? Porque é importante que vocês, por exemplo, eu sempre trabalho assim, ó, eu marco 5 pontos e eu salvo. Eu marco 5 pontos e eu salvo. Por quê? Porque se o QGIS ele pode crashar, ele pode dar um erro e fechar. Aí você vai perder tudo. Então, sempre que vocês marcarem 5 pontos, ou 2 ou 3, vocês vêm aqui e salvem, tá bom? Depois que acabaram de fazer tudo, vem aqui novamente, ó, e alternar a edição. Pronto, vocês estão vendo que não tem nenhum lápis? Sua camada está salva, tá bom? Ai, Alessandro, eu errei o ponto, e agora? Meu Deus! De novo, alterar a edição. Sempre que vocês forem editar, tem que estar com o lápis selecionado. Para editar, vocês vêm aqui, ó, logo embaixo, mover feição. Então, vem aqui, ó, clico na feição e eu movo ela para onde eu quiser. Tá vendo, ó? Ela tava aqui, minha feição, ó. Então, eu quero mover ela para cá, ó. Então, eu venho aqui, clico nela e elevo ela para cá. Então, não tem problema, tá bom? Então, é assim que a gente pode marcar esses pontos. Aqui é fundamental que seja feito desde o começo. Por quê? Porque quando, imagine, a gente tem uma explosão, 20 mil casos, como é que eu vou fazer isso? Tá bom? Isso aqui é pra gente fazer desde o começo. A gente tem alguma análise de surto, alguma coisa, meu Deus, tá tendo alguns casos, vamos lá, vou estar lá no Jon Snow, meu Deus, tá tendo um caso de cólera, o que eu faço? Começo a marcar esses pontos pra mim o quê? Visualizar. Porque se eu estou vendo que tá nessa área aqui, ó, o que pode acontecer? Pode ser que tem alguma relação
com o território dessa quadra aqui ou com outro fator. Por exemplo, essas 3 pessoas podem trabalhar no mesmo local, podem estar tomando água infectada ou coisas do tipo. Então é dessa forma que a gente vai fazer nos pontos, tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje. Então é assim que se faz o ponto. Olha aqui, ó, edição, salvei, pronto, tá ok, tá salva, tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro, tá? Como isso aqui é pílula, a gente tem que ser aqui no dinâmico, entendeu? Para tomada de decisão é rápido, tá bom? Se ficou qualquer tipo de dúvida, a gente vai marcar reuniões, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? Lembrando que isso aqui é mais uma iniciativa da TIOS para o combate, para o enfrentamento da pandemia com vocês aí, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima, hein?